Aqui é o professor Lucas Marciano, professor de português do Solidário. Hoje é a nossa primeira aula de linguagens, né, da parte aí de português. Nós vamos falar um pouquinho sobre classe de palavras. Mas antes de falar de classe de palavras, né, das várias classes aí, eu queria falar para vocês que no Enem, a parte de português, ela não é tão conteudista assim. Ela está mais voltada para a questão de interpretação e análise de texto aí. Só que conhecer um pouquinho da formação da nossa língua, da formação das palavras, da organização das palavras em grupos aí, ajuda muito a entender melhor o texto. Então, esse conteúdo aqui, classe de palavras, a gente não vai ver ele da forma que você viu na sua escola, no seu ensino médio, vendo classe a classe, as divisões, as classificações, os usos. Nós vamos ver o principal de cada classe aí e como é que a gente pode usá-la no texto, para que ela serve no texto. E aí eu já vou trazer para vocês um olhar voltado para a prova do Enem, como é que o Enem poderia pedir uma análise da classe de palavra aí no texto. Bora lá então? Primeiro vamos começar falando aí de como é que as palavras são divididas em grupo, né? Na nossa língua portuguesa aí nós temos 10 grupos de classes de palavras aí, né? Cada grupo tem a sua característica específica, né? E aí eu coloquei para vocês aqui organizadinho em uma nova divisão, só para facilitar a nossa vida. Primeiramente, por que as palavras são divididas em classe, né? A gente leva em consideração 3 conceitos aí. A forma da palavra, que a gente chama de morfologia, se ela vai para o plural, singular, se ela tem masculino, feminino, se ela tem grau, né? A gente também leva em consideração a sintaxe dessa palavra, onde que ela aparece na frase. Ela pode ser sujeito, ela está no predicado, ela pode ser complemento, ela pode ser a parte principal do sujeito ou do predicado, isso é a parte da sintaxe. E também te leva em questão a parte da semântica, né? O significado dessa palavra. Ela dá nome, ela indica uma ação, ela traz uma característica, uma circunstância. Então, esses 3 conceitos aí, morfologia, sintaxe e semântica, são levados em consideração para organizar as palavras em grupo. Aí nós temos essa organização que eu coloquei aqui. As classes nominais, né, que é praticamente todo mundo aí. O verbo é uma classe à parte. E o conectivo, que a gente usa bastante. E lá um pouquinho mais solto, desgarrado aí, tem a interjeição, tá? Mas vamos aqui rapidinho só relembrar. As classes nominais, nós temos o substantivo. Lembra de substância. Substância é aquela coisa que tem forma, né? Que tem conteúdo, que tem substância, né? Então, uma substância é algo que a gente consegue perceber, identificar, né? Analisar. Por isso que o substantivo é a classe da substância, né? Basicamente é a classe que dá nome aos seres. É a classe nominal principal, né? Substantivo é para nomear. Outra classe nominal que nós temos aí são os pronomes, né? Pronome, né? Pensa assim, pro a favor, né? Quando você é pró alguma coisa, a favor. Pronome é aquela classe que está a favor do nome. Ele está tão a favor do nome que ele até substitui um nome, um substantivo, ou então o acompanha, tá? Ele é o melhor amigo do substantivo, se a gente puder falar assim. Depois nós temos os adjetivos, que são as características do nome. O advérbio são as circunstâncias, daqui a pouco eu falo quais são as circunstâncias. O numeral está relacionado à ideia de organização, né? Posição, contagem, divisão, multiplicação. O artigo, nós temos 2 grupos, os que definem e os que indefinem, né? E aí fechamos as classes nominais. Depois nós temos os verbos, que são uma classe à parte aí. Por quê? Porque é um grupo muito grande, né? É como se a gente tivesse num lado o substantivo, um polo, e no outro o verbo, né? O verbo é a classe da ação, indica estado, evento do dia a dia, né? Eventos no mundo e fenômenos da natureza. E os conectivos aí, nós temos 2 grupos. As preposições, a preposição ela liga palavrinhas, né? Então, quando eu falo assim, gosto de sorvete, esse dia está ligando gosto com sorvete. E a conjunção ela vai ligar blocos maiores de informação. Ah, Lucas, mas eu já vi preposição que liga bloco e conjunção que liga palavra. Acontece também, né? Então, a ideia principal de preposição e conjunção é que elas são conectivos, ligam ideias, ponto. E a interjeição é uma classe muito à parte aí,
porque é aquela que vai estar relacionada à expressão de ideias e sentimentos. Ah, meu Deus, Nossa Senhora. Tudo isso aí é interjeição. A gente não vai ver interjeição nessa aula aí, porque a gente vai ver que para o Enem ela não é tão interessante enquanto classe, ela é mais interessante enquanto uso no texto, tá? Mas depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A primeira classe que a gente vai dar foco aqui, que a gente vai trazer para discussão, é a dos substantivos, a substância, o nome. Primeira coisa, os substantivos são temáticos, né? Eles dão um tema de alguma coisa. Já percebeu quando você vai ler um texto e você quer saber qual que é o conteúdo, o assunto principal ali, você vai pelas palavras-chave, que geralmente são substantivos? Então, se eu tenho uma manchete de jornal lá, coronavírus infecta 10 mil pessoas. Se eu quiser saber o conteúdo, eu vou pegar substantivos. Olha lá, coronavírus é um substantivo, é o tema principal dessa minha manchete de jornal, né? Outra coisa, os substantivos servem para organizar as coisas, eles colocam as coisas do mundo em categorias, eles são categorizadores, né? Então, por exemplo, quando você está trabalhando com um texto ali, você consegue relacionar as palavras, porque você consegue colocá-las numa mesma caixinha de coisas. Um texto que fala sobre a nova pandemia aí, as palavrinhas como pandemia, isolamento social, isolamento, né? Infecção, vírus, elas são no mesmo campo aí de ideias que está relacionado ao campo de temas de doença, de infecção, não é? Então a gente consegue categorizar, organizar as coisas. E outra coisa também, o substantivo ele cria imagens para a gente, né? Como se ele trouxesse um desenho na nossa mente. Quando você pensa aí em isolamento, em pandemia, né, algumas imagens aparecem para você. Embora esses substantivos não sejam concretos, né, eles precisam de outros seres para existirem, mas você já tem uma imagem assim, você já pensa, isolamento social, você consegue já imaginar coisas aí, né? Então ele vai trazendo ideias para vocês. Para a gente ver como é que o substantivo é muito temático, né, e cria imagens, eu trouxe esse poema muito famoso aqui do Afonso Romani Santana, se chama A Pesca. Basicamente, esse poema tem artigos, o e a, e os substantivos. E aí nós vamos ver que esse poema está literalmente descrevendo um processo de pesca só com substantivos. Olha a primeira estrofe aqui. Eu tenho o anil, o anzol, o azul. Então já tem alguns temas aqui, né? Anil e azul estão relacionados à cor do céu e cor da água. Anzol, eu já vou lá para o campo da o quê? Pescaria, não é? Depois você tem o silêncio, o tempo, peixe, tudo aquilo que é necessário. Eu preciso estar em silêncio, preciso esperar para conquistar esse peixe. Depois você tem agulha, vertical, mergulha. Aí você começa a ter outras classes. Vertical é adjetivo, mergulha é verbo. Mas o principal aqui são substantivos. A água, a linha, a espuma. Então tá vendo que o poema está jogando imagens para a gente, né? E essas imagens elas estão em uma sequência lógica. Então você consegue entender que eu tenho uma preparação para pescaria e eu vou construindo o processo da pesca só com substantivo. Por isso que é uma das classes mais importantes aí na hora que a gente fala de comunicação e de interpretação de texto. Você precisa entender um texto? Caça, procura lá os substantivos principais, as palavras-chave, que geralmente são classes nominais, os substantivos. Outro grupo aí muito importante são os pronomes. Lembra? Pró a favor, nome do substantivo, a favor do substantivo. Eles vão contribuir para a coesão textual. Essa coesão textual, gente, é a amarração das ideias, é quando eu consigo ligar as ideias do meu texto. O pronome ele pode marcar objetividade e subjetividade também, né? Vocês vão ver comigo também na aula de literatura, né? Essas palavrinhas aí que aparecem de forma muito comum na prova do Enem. O que é ser objetivo, o que é ser subjetivo. Ser objetivo é o texto mais concreto, que vai direto ao ponto, mais informativo. O texto subjetivo é aquele texto mais pessoal, mais individual, né? Mais emotivo. O uso do pronome revela isso. Por exemplo, o seu diário pessoal, quando você escreve, que pronome que você usa? O de primeira pessoa. Eu saí mais cedo, eu fiz isso, eu gosto disso, esse é o meu diário. Essas palavrinhas eu, meu, elas estão marcando primeira pessoa. É uma linguagem muito objetiva.
Agora, quando eu quiser dar um olhar mais objetivo para o meu texto, né, em oposição à subjetividade, eu vou usar pronomes que a gente chama de terceira pessoa, né? Ele, ela, por exemplo. Então, eu posso falar assim: na tarde de ontem, chegaram mais cedo. Esses chegaram mais cedo, chegaram aí que é verbo, está indicando um eles. Eles chegaram mais cedo, não é? Então, eu poderia até colocar: eles chegaram mais cedo. É um texto mais objetivo, né? E também indicam a relação entre os interlocutores, né? Principalmente os pronomes de tratamento. Você, senhor, senhora, né? Isso aí marca também as relações. Olha esse textinho aqui, que é um trechinho, um pedacinho do conto Um Apólogo, do Machado de Assis. A gente vai ver alguns usos aqui. Essa primeira parte aqui, que é uma fala, né? Tá marcando já que a pessoa está falando. Olha aqui, ó. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Para quem não conhece, a história do apólogo é a linha e a agulha tentando chegar a um ponto de quem é mais importante na hora de fazer o vestido. A agulha que abre caminho ou a linha que faz o próprio vestido, né? Que costura. Mas ali eu já tenho ó, um eu, uma primeira pessoa falando. Depois estavam nisso, terceira pessoa, o narrador está contando a história do outro, né? E aí também a gente vai vendo outras marcas aí de pronomes. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, né? Isto aqui, por exemplo, está retomando a história. Isto que é a história toda. Olha a coesão textual que é a amarração das ideias, né? Então os pronomes aí eles vão contribuir para a amarração das ideias, para a marcação da fala no texto, quem está falando, qual que é a relação estabelecida. Isso é muito importante para análise de texto poético, tá? Texto literário. Porque às vezes a questão é de perguntar assim: ah, o texto é mais subjetivo ou objetivo? Vai lá nos pronomes. Se apareceu muito pronome de primeira pessoa, eu, né, meu, e os relacionados aí, você já sabe, esse texto está mais subjetivo, ele é mais pessoal. Ah, se aparecer mais pronome de terceira pessoa, ele, ela, a tendência é que ele seja mais objetivo, né? Depois dos pronomes, nós temos os adjetivos, né? É a classe da caracterização do substantivo. Eles vão enriquecer as descrições, eles vão marcar a subjetividade, tá? Por quê? Se você fala que alguém é bonito ou feio, a ideia de bonito ou feio depende de quem está falando, do referente. Não existe uma categoria fechada de beleza ou de feiura, né? Então, você fala assim, ah, fulano é bonito, depende de quem está falando, de quem está olhando, o que está levando em consideração. Então, isso é muito subjetivo. Depende da individualidade da pessoa que está falando. E também marca parcialidade, né? Então, eu estou tomando um posicionamento. Textos opinativos e textos poéticos apresentam o substantivo acompanhado de adjetivo aí com frequência, tá? Então, o adjetivo aparece muito aí caracterizando o substantivo. Olha esse exemplo aqui também do Machado de Assis, do poema Relíquia Íntima. No próprio título você já tem aqui, ó, íntima, adjetivo. Olha como é que é subjetivo. Aí depois você tem vários. Ilustríssimo, caro, velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta, 9 do corrente, preciso muito falar contigo. E aproveitando o portador, te digo que nessa ocasião terás presente a esperada gravura, né? Esperado adjetivo de patente. E depois ele continua. Então tá vendo que só na primeira estrofe eu já tenho aqui 4 adjetivos, sem contar o próprio título, né? Que daria 5 aí só no começo. Isso já marca subjetividade, as descrições mais em foco, né? Então já tem um olhar aí mais subjetivo para o texto. Também é relacionado aí a modificador, nós temos o advérbio, né? A gente fala assim, o adjetivo, ele modifica o substantivo, acompanha o substantivo. O advérbio, ele acompanha o verbo, principalmente. Mas não só verbo, tá? Um advérbio, ó o verbo aqui, ó, dentro dele. Ele acompanha verbo, adjetivo, sim, e também outros advérbios aí. Eles vão ajudar na construção da narrativa, porque os advérbios marcam circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, causa, consequência e por aí vai.
principalmente a marcação de tempo, lugar, causa, consequência aí, estão relacionados a eventos que acontecem primeiro e depois, o advérbio é muito usado na narrativa para fazer essa relação, que vem primeiro e que vem depois, tá? Então você consegue até entender a sequência de uma história por meio de advérbios. Eles podem marcar opinião, são os advérbios que a gente chama de advérbios de opinião. Infelizmente, hoje está muito frio. Qual que é a minha intenção ao falar isso? Que eu não gosto do frio, né? Então, é a minha opinião. E também eles podem aparecer em forma de expressão, que a gente chama de locução adverbial. Aí é quando eu tenho mais de uma palavrinha indicando circunstância. Na tarde de ontem, às 3 horas da manhã, de forma muito apressada, né? Isso tudo é adjunto adverbial aí, desculpa, é locução adverbial. Olha esse exemplo aqui do Monteiro Lobato. O cavalo e o burro, né? Ele começa assim: cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. Então já tem aqui, ó, uma contextualização. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, olha como é que a minha narrativa está sendo encadeada. Isso aqui é a locução adverbial, né? O burro parou e disse. Então já tem contextualização para onde que eles estavam indo, né? Eu tenho uma sequência narrativa em certo ponto. Então, tudo isso aí está relacionado à organização do meu texto, à circunstância das ações. Isso é marca de advérbio. No Enem é muito comum a questão pedir para você identificar se o texto é subjetivo ou objetivo, aí você pode usar adjetivo e advérbio para identificar, ou também para analisar as relações das ideias, né? A relação da narrativa, o que aconteceu primeiro ou depois, ou a opinião do falante, né? Então você vai usar o advérbio aí como o seu norte para responder essa questão. Saindo das classes nominais principais, vocês viram que eu não peguei todas, né? Peguei as principais, não falei de artigo nem de numeral. Vamos para os verbos aí. Os verbos, eles são muito performativos, ou seja, agentivos, eles indicam ação, performance, alguém está fazendo alguma coisa. Lucas, você falou que verbo também indica estado, fenômeno, evento. Sim, mas o uso principal do verbo é para marcar as ações e principalmente o tempo, passado, presente ou futuro. Então, na narrativa, o verbo é essencial para entender em que tempo que ela está acontecendo, que é geralmente no tempo passado, e que passado que é esse. É um passado mais remoto, mais distante, um passado mais próximo da gente? É uma ação que já acabou, que está em continuidade, né, no presente? Então, o verbo é importante para a gente analisar texto também. Eles vão marcar a cronologia da história, como eu já falei, e basicamente constrói a narrativa, né? Mas lembra, o verbo ele não é só para narrar, não, ele é para descrever, né, para fazer outras coisas. Então, num texto mais descritivo, eu vou ter verbos que indicam estado, né? Ser, estar, parecer, permanecer. Olha esse exemplo aqui de um texto que se assemelha com o do A Pesca, do Afonso, né? O A Pesca era basicamente substantivo. Aqui eu tenho basicamente, não, eu tenho só verbos para indicar a rotina de um empresário. O texto do Mino se chama Como se conjuga um empresário. Conjugar é o uso que eu faço do verbo, né? No tempo, passado, presente ou futuro, nas pessoas, primeira, segunda, terceira, quem fala? Eu. Com quem se fala? Tu. De quem se fala? Ele. Também nos modos verbais, se eu estou afirmando, se é uma certeza, se é uma hipótese, se é uma dúvida, não é? Se é uma pessoa que está falando a mais, singular, plural, não é? Então, conjugar o verbo é usar o verbo. Olha aqui como é que eu tenho uma narrativa toda completa, com começo, meio e fim, só com verbos. Então, começa lá assim: acordou. Então, é o início do dia do empresário. Levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se. Então, aqui é o dia a dia normal dele, né? Depois ele vai para o trabalho, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, né? Aí também tem umas partes aqui que estão indicando corrupção. Explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, né? Então, tá vendo que eu consigo construir uma narrativa só com verbos, né? Então, verbo também é uma classe muito importante aí para fazer análise textual. E chegando nos nossos finalmente aí, os conectivos, tá? Conectivo, preposição ou conjunção, servem para estabelecer relação lógica, causa, consequência, também vão marcar a ideia de tempo, de conformidade, de condição,
né, de meio, de matéria, né, enfim, eles vão marcar várias ideias aí. Vão promover a coesão textual. Coesão textual ela vai acontecer com conectivo, com pronome, com advérbio, um tanto de classe aí, substantivo, quando eu uso sinônimos, né? Um tanto de classe aí vai ajudar na coesão textual. E também tem força argumentativa, tá? Porque eles marcam relação lógica. Você que está fazendo redação do Enem aí, conectivo é um ponto essencial para a sua redação. Se você for lá no meu vídeo que eu falo sobre as competências do Enem, assiste para mim o vídeo da competência 4. Competência 4 é isso aqui purinho, ó, conectivo. Eu trouxe para vocês um artigo de opinião da Lia Luft, que se chama Baleias Não Me Emocionam. Vamos ver os conectivos aparecendo aqui? Ela já começa assim, ó. Hoje quero falar de gente e bichos. Esse dia aqui é uma preposição que indica o assunto, gente e bichos. Então aqui ele já está fazendo uma relação lógica. O assunto é gente e bichos. E ela continua, de notícias, de ainda a ideia do assunto, que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Sobre também da ideia de assunto. Então, tá vendo que esses conectivos de assunto estão marcando o que ela vai discutir, né? E aí depois ela vai falar que ela não se emociona com essas histórias de baleias encalhadas. Só que ela vai usar um conectivo muito comum aqui, uma ideia, que é o mas, que é a ideia de oposição, né? Ela fala assim, ó, não sei se me aborrece ou me inquieta ver tantas pessoas acorrendo, torcendo, chorando porque uma baleia morre encalhada. Mas certamente não me emociona, né? Então vai fazer vários contrastes aqui. As pessoas se movimentam em torno dessa baleia, mas isso não me emociona. Ela está fazendo um contraste de ideias. Olha, muito sentimento, mas eu não tenho esse sentimento todo, não. Então ela vai usar os conectivos aí ao longo do texto dela para estabelecer essa ideia. Então você está vendo que esse conectivo mas já me coloca o posicionamento dela? As pessoas se comovem, eu não. O mas vai dar a ideia de não, eu não me comovo não, tá? Mas, porém, contudo, eu não me comovo. Então, basicamente, gente, nós vimos aí na aula que as nossas palavras da língua se organizam em vários grupos e, pensando no Enem, eu tenho que entender os usos dessas palavras, desses grupos, no texto, né? Nós vimos os pontos principais aí, algumas classes principais. Sugiro que vocês prestem atenção nessas classes quando forem analisar textos do Enem, tá? Marca mesmo lá no texto as palavras, as classes, puxa a setinha, né? E analisa o texto aí. No mais, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Aproveitando a oportunidade, nos sigam lá nas nossas redes sociais. E também, se tiver ficado alguma dúvida, tiver alguma sugestão, um comentário, observação, deixa aqui nos comentários do vídeo. Divulga o vídeo, divulga o canal, divulga o projeto para as pessoas aí, tá? No mais é isso, grande abraço e até a nossa próxima aula.